Você pode aplaudir o Senhor? Levanta a mão bem alta, aplauda, abre a sua boca, glorifica aquele que vive e reina para todo sempre. O Senhor é digno de toda exaltação, de toda honra, de toda glória. Vai, aplaude, irmão. Ele é digno de ser adorado, de ser glorificado. Ele venceu a morte, ele foi até o fim pela tua vida. Ele é digno de exaltação, de honra, de louvor e glória seja dada ao nosso Deus, porque ele é santo e poderoso. Aleluia! Glória a Deus! Louvado é o nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? A paz do Senhor Jesus, amém? Tem alguém feliz com Jesus? Nós vamos ouvir a palavra do Senhor agora. Apóstolo Alexandre, chega para cá, deixa Deus te usar. Se abaixar um pouquinho do retorno, está dando microfonia. Irmãos, o apóstolo, nós estávamos conversando aqui, ele está desde... Alguém aqui, acho que é o pessoal mais antigo, vai lembrar, desde lá da Severo de Faria Franco, do Cidade Canção. Era lá embaixo. A irmã Cida era dessa época lá, né, irmã Cida? A Juscelia, o Celso, o Juliano. E lá Deus começou tudo. Lá eu já escondeu debaixo. Alguém lembra das pregações do apóstolo? Já escondeu debaixo de mesa, já jogou relógio, sapato. E nós estamos aqui 17 anos levando a palavra do Senhor. A última foi do cinto, né? Que apodreceu. Hoje ele vai dar nota de 200. Nossa, ninguém deu glória. Meu Deus. Você pode aplaudir o Senhor pela vida do servo de Deus? A graça e a paz, meus irmãos. Que alegria, obrigado, pastor, mais uma vez, poder fazer parte dessa história aqui da Peniel e da sua coragem de manter viva essa cruzada, né? Todos os anos, reunindo aqui as pessoas. Obrigado, meu filho. Deus abençoe, viu? E hoje não pude trazer minha esposa, compromisso está na igreja, mas fico feliz que pelo menos uma ovelhinha lá da rede veio, a Beatriz, com a sua filha. Deus abençoe. E eu estou feliz de ver a Thalita ali, me sinto honrado. Meu Deus, a gente vai ganhando idade, né? A verdade é essa. Porque quantos anos, né? Quanto tempo. Obrigado, feliz. E quando eu vi no cartaz que você ia daqui, fiquei muito honrado. Mas, meus irmãos, glorificar Deus pela coreografia, dava uma bênção, como sempre. Glorificar Deus pelos varões, né? Dava uma bênção. Ali tem um homem rico. Se alguém, o 200 que eu vou pegar com ele. Abra as vossas Bíblias em Mateus capítulo 11. É uma leitura um pouquinho extensa. Capítulo 11, o verso 7. Eu quero glorificar a Deus também, porque a gente é muito bem recepcionado ali na recepção da igreja. E que assim permaneça, né? A gente se sente amado ao entrar aqui na igreja. Deus abençoe. Vamos lá, meus irmãos. Mateus capítulo 11, verso 7 diz assim: E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: O que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim. Que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis? Mas então, que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que um profeta, porque é este de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que
entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas quem assemelharei a esta geração? É semelhante a meninos que se assentam na praça e clamam aos seus companheiros e dizem: tocamos flauta e não dançaste, cantamos lamentações e não chorastes. Porquanto veio João, não comendo, não bebendo, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e diz: eis aí um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada pelos seus filhos. Podem se assentar, irmãos. Eu não quero fugir aqui do tema, mas essa palavra eu creio que possa encaixar e necessária. Mas eu quero trazer algo ao coração dos irmãos. Você está aqui, amém? Antes de eu falar aqui, a pessoa mais bonita sentou do seu lado. Diga para ela: você é uma bênção. Diga para essa pessoa: depois do culto, eu vou jantar na sua casa. A sorte que não tem ninguém do seu lado, né, Fique? Vamos lá, meu irmão. Eu quero falar algo assim sobre ministério necessário para esses dias, para Peniel, para a rede, para minha vida, para a sua vida, não importa a placa, é um ministério que eu creio ser necessário para este tempo, onde os dias são maus, amém? Jesus, ele não estava aqui apenas falando de João Batista, mas ele estava revelando Deus, e falando de algo importante, do ministério de João Batista para as nossas vidas e para esse tempo e para aquela geração e para aquele momento, dizendo de um homem que preparou o caminho para ele. Só que a gente vai vendo Jesus relatando João Batista, a gente vai até se assustando, e eu creio que Deus ainda está levantando ministérios necessários para este tempo da sua volta. Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. Primeiro, irmãos, primeira coisa que eu aprendo aqui, com a fala de Jesus, falando de João Batista. Primeiro, Deus levanta vozes para esses tempos de crise. Se você é uma voz profética, levanta a mão, abre a boca e dá um glória a Deus nesta noite, amém? João Batista era uma voz no deserto, irmãos. João Batista não tinha um ambiente confortável. Aonde João Batista tinha, não tinha microfone. Não tinha esse ar gostoso, geladinho que eu estou sentindo aqui. Nem tinha essa água mineral que foi me trazida aqui. Mas ele continuava sendo uma voz profética. A grande questão, irmãos, que para a gente ser voz, parece que a gente precisa ter conforto. E no deserto não tem conforto. No deserto é chamada pura e genuína de quem entende quem é Jesus Cristo nas suas vidas. Porque no deserto, irmão, nós precisamos continuar sendo voz. E nós estamos vivendo um deserto, no sentido de que as pessoas estão fazendo o que querem. Se você liga a televisão, você se assusta. A maldade do homem está evidente. Mas nós precisamos continuar sendo uma voz profética. Às vezes a gente tem um cenário na nossa mente, no nosso intelecto, que deserto é areia no meio das montanhas. Não, deserto está em Maringá. Maringá tem um deserto lascado, mas também tem vozes proféticas no meio do deserto. O Brasil está vivendo um dos maiores desertos. O planeta está no deserto. As pessoas não querem Deus, as pessoas não querem vir na igreja, as pessoas não querem Jesus, mas é preciso o ministério de João Batista se levantar com fé e coragem e dizer: raça de víbora, se converta em nome de Jesus.
É preciso, irmãos, a gente levantar uma voz profética e falar que Jesus ainda é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele salva, Ele cura, Ele batiza. A igreja é santa, a igreja é lavada, a igreja é remida, a igreja existe para a glória e para a coroa do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Qual era o ministério de João Batista? Preparar o caminho. Qual é o papel da igreja? Chega alguém ali, fala, o caminho é Jesus, meu irmão. Sabe qual que é o problema hoje? Nós queremos converter as pessoas. A placa da igreja, a placa, ela existe para uma organização, para um perfil de cada um, mas é a Jesus que nós temos que levar as pessoas. As pessoas estão convertidas à luz, estão convertidas a microfone, estão convertidas a show, estão convertidas a estrutura, e Deus está dizendo, é necessário voltar para Jesus, é necessário se converter a Ele, é necessário voltar uma voz profética, irmãos. João Batista não tinha uma mensagem popular. João Batista era olho no olho, se converta. Hoje, se você prega uma mensagem que não seja popular, no outro culto não vem ninguém. Mas nós vamos continuar sendo uma voz profética. Você está aqui, amém? João Batista nunca buscou a aprovação das pessoas que o ouviam, porque ele tinha um chamado e um compromisso com o céu, não com o homem. Você está aqui, irmão? É só uma introdução, eu vou ficar mais leve, vai dar bom, amém? Mas Deus vai mostrando, quem está falando de João Batista sou eu, quem está falando de João Batista é Jesus Cristo. Ele está falando dele. Então é uma voz para tempo específico. Nós precisamos ser voz para tempos aonde o povo, para os dias maus, para as pessoas que não querem mais. Irmãos, as pessoas estão desistindo, as pessoas estão parando, as pessoas estão se afastando. Eu tenho filho afastado, eu conheço pessoas que por alguma coisinha na igreja, saiu da igreja e não voltou mais. Se ela tivesse vindo aqui para Peniel, estava bom, que eu ia encontrar ela hoje aqui, mas ela não veio para Peniel, ela está no mundo. Você está aqui? Esse é o problema, irmãos, porque as pessoas não estão se convertendo a Jesus. As pessoas falam de igreja como se Jesus não existisse. Nós somos falhos, irmãos. Você é falho, eu sou falho. Só os falhos levantam a mão. Nós somos falhos. Agora Jesus não. É Ele, a nossa adoração é para Ele, nosso louvor é para Ele, nossa dança é para Ele, nós ministramos trazendo Ele ao nosso coração. Nós não podemos perder essa chama, a chama tem que estar acesa. Deus ainda levanta vozes proféticas para esse tempo de deserto. Você está aqui, glória a Deus? Às vezes, irmãos, a gente fica preocupado se a gente vai agradar as pessoas, e esse é um problema, porque você vai agradar uma parte da igreja e não agrada a outra. Você pode agradar os que estão na frente, não agrada os que estão no fundo. Se agrada os que estão no fundo, não agrada os que estão na frente. Se agrada a igreja, não agrada o altar. Se agrada o altar, não agrada a igreja. Para! Você tem que agradar ao Senhor, Ele, o chamado é dele, a unção é dele, o azeite que escorreu pela mão dos pastores na sua cabeça são uma instrumentalidade que Deus usa, mas é do céu que desceu a unção sobre a tua vida. Você está aqui, glória a Deus, amém? Então, irmãos, há uma geração esperando ouvir coisas que massageiam o coração, e é preciso voltar, a gente ministrar arrependimento, ministrar restauração e ministrar salvação. Profeticamente, Deus está levantando voz para esse tempo difícil. Tem pessoas que estão na igreja até hoje não se arrependeu. Você está aqui, crente? Você quer ver o nível de arrependimento de um crente? É você falar assim para ele assim: essa moça que está aí de azul, você, qual que é o seu nome, filha? Giovana? Só vou usar um exemplo, tá? Continua me amando. Se eu chegar e falar assim: Giovana, eu quero que você saia do seu lugar e senta aqui na frente. Só um exemplo. Você vai ver o nível de arrependimento dela, que a pessoa fala: nunca mais volto no culto. Mas se ela está arrependida de verdade, ela pode até dar uma murmurada. Ela senta e fala amém. Se foi Deus que falou, eu vou sentar lá na frente. Ou se meu pastor pediu, eu vou sentar porque ele pediu. Hoje, rapaz,
Mas você vai pedir algo assim, depois você é apedrejado em praça pública. Sabe por quê? Porque o nosso nível de arrependimento é pequeno. O nosso nível de arrependimento não alcança obediência. Sabe por quê? Nós estamos se arrependendo para a placa e não para Jesus Cristo. Você está aqui, crente? Deus está levantando vozes. E aqui nesta noite tem vozes proféticas em nome de Jesus. Quem está falando isso aqui é Jesus, de João Batista. Se Jesus está falando, eu só estou obedecendo aqui, estou discorrendo. Você está aqui, amém? Outra coisa, irmãos, ministério necessário para esses dias não é determinado pelo tamanho da multidão que frequenta o culto. Porque a gente acha que a aprovação é quando é o tamanho da multidão que está ao redor. Não, voz profética, irmão, às vezes não vai atrair multidão, mas voz profética vai trazer o povo ao arrependimento. Voz profética vai trazer 10 ao arrependimento. Você pode ter 1000 e não estar arrependido. O importante é você ter 10 que queiram o arrependimento em Jesus Cristo. As finas. João olhava ali, não tinha beleza ali. A roupa dele era esculachada. Mas as pessoas estavam ali para ouvir o que ele tinha para dizer. Às vezes, a gente sai de um lugar para ir para o outro, não para receber da palavra, porque lá tem ar-condicionado, pastor. Pastor, lá a cadeira é almofadada e ainda tem massageador nas costas. Pastor, em vez de água no copinho, é água de coco que serve no culto. Toma vergonha na cara. Até quando, meu irmão? Até quando nós vamos se render a essas coisas? Até quando nós vamos se render ao conforto do prédio? Até quando nós vamos ainda se render a pessoas bem trajadas? Que a sua roupa seja salpicada de sangue, de vestes brancas, e é isso que vale, ponto final, amém? Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor aí, glorifica a Deus. João Batista não se vestia para impressionar as pessoas como os reis daquela época, mas João Batista estava vestido para cumprir uma missão que Deus havia lhe dado. Qual a missão? Apontar o caminho. Quem era o caminho? Jesus Cristo. E Jesus está falando que vocês foram ver lá no deserto e vocês não entenderam o que ele falava. Vocês foram lá porque ele estava bem vestido. João Batista não andava bem vestido. Bem vestido é os pastores que estão aqui, ó, bonitão. Coitado de nós, né, pastor? Irmão, você já percebeu? Eu vou falar, mas vocês continuam me amando. Eu vejo umas coisas assim, que o pastor, para ele quer provar que Deus é na vida dele, ele põe um cinto com um V desse tamanho assim, que ele comprou no Paraguai. Ele comprou na banquinha do Paraguai, que o original custa 1000 conto e do Paraguai custa 10 conto. Aí ele põe aquele cinto e fica andando assim, mas vai te lascar. Perdão, pastor, falar essas coisas aqui. É isso. Põe uma roupa simples e fala daquilo que o céu está te mandando falar, não é? É isso e ponto final, meu irmão. É isso e ponto final. Nós não queremos ver a tua aparência, nós queremos ver a essência de Cristo na tua vida. Nós queremos ver o altar pegando fogo, nós queremos ver a coreografia pegando fogo, nós queremos ver os levitas pegando fogo e não a roupa que ele está vestido, meu irmão. Nós estamos invertendo valores para Cristo. É um coração quebrantado, um coração contrito. Este sim agrada o céu, louvado seja o nome do Senhor. Você está aqui, irmão, glória a Deus. Ministério necessário para esses dias, irmãos. Não é a multidão que está ali olhando. Você pode ter um maior palco, você pode ter uma estrutura grande. Não é isso que atrai a presença de Deus. O que atrai a presença de Deus é homens e mulheres cheios de fogo do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Se você recebe isso, faz alguma coisa, levanta a mão, abre a boca, dê um glória a Deus nesta noite. Sabe, irmãos, você tem que, antes de olhar para a roupa do guarda-roupa, você fala: Senhor,
me enche nesta noite da tua presença. Coloca algo no meu coração, coloca uma palavra no meu coração, coloca uma adoração no meu altar, coloca uma adoração dentro de mim. O resto é consequência, irmãos. Eu não estou falando para você andar feio, não. Você está entendendo o que Deus está falando? Não estou falando para nós andar feio, não. Eu estou dizendo que, irmãos, diante de uma coisa chamada eclesiástico, diante daquilo de uma organização chamada igreja, onde nós nos reunimos para adorar, a beleza externa é o que menos importa. Senta aqui. Teve um tempo que tinha umas vigílias, e o povo ia bonito, irmão. O povo ia bonito. Eu via pastor com um sapato que, eu não sei porquê, se ele calça 41, o sapato dele era 50, ia daqui lá assim, ó. E brilhava, dava para pentear o cabelo. E todo mundo, uau, mas era um ser vergonha que estava no pecado. E que adianta essa roupa bonita se você não tem santidade, meu irmão? Deixa quieto, eu vou até pular, que senão... Você está aqui, crente? Quem está falando isso aqui é Jesus. O que vocês foram ver lá no deserto? Um homem bem vestido? Porque bem vestido ele não andava. A nossa aparência não revela a nossa espiritualidade. Porém, quando eu estou cheio de Deus, eu sei me portar na presença dele. Eu visto o que é correto, independente se vai alegrar você ou não. Eu estou para alegrar Jesus Cristo. Amém? Você está aqui, glória a Deus. Então, irmãos, é necessário hoje a gente lidar com essas coisas. O céu não mede ministério pela quantidade de pessoas que estão aqui. O céu não mede o fogo dele por quantidade, mas sim por aqueles que desejam ele em espírito e em verdade, pastor Anderson. E aqui está cheio de pessoas. Se você quer Deus, levanta a tua mão, dá um glória a Deus, glorifica a Deus nesta noite, amém? Nós estamos aqui pela fidelidade que nós temos com Deus. Nos entregamos a Jesus em espírito e em verdade. Nós queremos mais dele, queremos ser cheio dele, da sua presença, do seu fogo, irmãos. Nós precisamos entender que nesses dias ministérios precisam atrair mais a presença de Deus, mais a glória de Deus. A gente vai conhecendo tantas pessoas, irmão, tantas pessoas exibidas, mas com tanto pouco de Deus. Amém. O negócio, irmão, é na simplicidade nossa que a presença de Deus vem. João Batista nunca se preocupou em agradar ninguém. Tanto foi que depois a cabeça dele foi colocada numa bandeja. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar, irmãos. Os dias são maus, mas ainda existe vozes proféticas na terra. Os dias são maus, mas tem vozes proféticas no Ministério Peniel, tem voz profética no sertão, tem voz profética no Brasil, tem voz profética em algum lugar dessa terra. Nós não vamos deixar a voz profética sair do nosso altar. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, irmãos, as pessoas estão presas à estrutura. Aqui, graças a Deus, os irmãos não saem da igreja, mas lá da nossa. Irmão, você vai sair por quê? Não, pastor. É porque lá a estrutura é melhor. Mas você vai sair por causa de estrutura? Eu não consigo entender isso, pastor. Aí Jesus está falando. Vocês estão olhando o quê? A estrutura ou um homem que tem uma palavra para entregar para vocês? Estava falando de João Batista. João Batista não tinha nenhuma estrutura para que as pessoas ficassem ali na beira do Rio Jordão para ouvi-lo. Estrutura nenhuma. Ele tinha apenas uma coisa, uma chamada de Deus no seu coração. Você está aqui, glória a Deus? É isso. Louvado seja o Senhor. Ficou estranho o microfone aqui, mas nós prega assim mesmo, né? Tá bom? Você está aqui, crente? Glória a Deus. Outra coisa que eu aprendo aqui. Ministério necessário para esses dias é que aponta o caminho. Quem é o caminho? Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Agora, João não era, irmãos, o destino. João era uma ponte que levava as pessoas a Jesus Cristo.
Sabe qual que é o problema hoje, irmãos? As pessoas, elas querem reconhecimento. Sabe quem quer reconhecimento? Aqueles que só têm a vida como serviço e não agem como filho. O filho, ele não se preocupa em ser reconhecido, porque ele já sabe que ele é filho. Mas aquele que entra só com um papel, fala: ó, eu coloquei o copo aqui, pastor. E às vezes a pessoa, não é o caso, estou dando um exemplo. Ah, quem colocou o copo aqui? O irmão está para lá? Amém. Mas é assim, vou dar um exemplo. Colocou o copo aqui, aí ele quer ser reconhecido porque colocou o copo. E aí, meu irmão, isso aí não tem mais fim. Aí gera um negócio que a gente não consegue mais lidar com isso hoje nas igrejas. Não consegue lidar. Agora, o filho, quando ele coloca o copo na mesa, ele põe porque ele é grato. Ele é grato porque está servindo. Ele não está servindo para ser reconhecido. Ele é filho. E o filho já tem o reconhecimento do pai. O filho já é reconhecido pelo pai. Então tudo que ele faz é para honrar o pai. E se ele honra o pai, é o pai que honra ele. Ele não precisa ficar pedindo reconhecimento. O pai já está honrando ele na terra. Você está aqui, glória a Deus. Então, irmãos, ministério é necessário apontar o caminho. O caminho é Jesus Cristo. João não queria que as pessoas ficassem presas nele, adulando ele. Mas ele queria apontar que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Irmão, nós não podemos prender ninguém a nós temos que mostrar o caminho é Jesus Cristo. Às vezes a gente vai, você tem que falar isso na farmácia, você tem que falar isso na rua, no supermercado, apontar o caminho, o resto é consequência. A pessoa pode perguntar: aonde você congrega? Eu congrego na Peniel, os cultos lá é dia tal, vai lá fazer uma visita, mas em primeiro lugar, aponta Jesus Cristo para ela. Esses dias, olha, eu vou falar porque vem na hora aqui, né? Mas não tô. O que acontece? Fui comer um espetinho no lugar aí fui pagar a conta. Tem que pagar. E tô na fila. Aí tinha um cidadão na minha frente. E aí começou a conversar comigo, falando mal do governo, falando mal disso, falando mal daquilo. Eu falei: meu Deus, eu só quero pagar minha conta. Aí ele falou assim: porque eu trabalho com isso, e as coisas não estão andando. Aí ele falou: o senhor é o quê? Eu falei: eu sou pastor. Ele falou: eu sou de uma igreja, eu não vou falar o nome da igreja, eu sou de uma igreja grande, famosa aqui em Maringá. Aí chegou a hora dele pagar a conta. O crente que estava murmurando da vida, murmurando do governo, murmurando de tudo, dizendo que era daquela igreja, que era a minha igreja e tal. Eu falei: beleza. Qual que é a sua? Eu falei: a rede. Ele falou: nunca ouvi falar. Eu falei: que pensa que você nunca ouviu falar? Segue no teu caminho aí. Ele falou: quando ele chegou ali, a conta dele tinha 6 chopp para ele pagar. Eu falei: que maravilha. O crentão. É assim que as pessoas estão agindo. Elas não estão mais no caminho, elas estão na placa, estão no conforto, estão na estrutura. Mas nesta noite eu venho como profeta dizer: permaneça no caminho. Teu caminho é Jesus Cristo. O caminho da Peniel é Jesus, amém? Se você está no caminho, levanta a mão, abre a tua boca e dá um glória a Deus nessa noite, irmãos. Aleluia, aleluia. João apontava para Cristo. Essa é uma das maiores mensagens que a gente tem que ter no púlpito. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo batiza. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é na vida dos jovens, Ele é na vida dos homens, na vida das mulheres, dos anciãos, dos viúvos, da viúva. Ele é Cristo e ponto final, meus irmãos. Você está aqui, glória a Deus? Todo ministério que vem de Deus precisa entender uma coisa: mais Cristo e menos orgulho, mais Cristo e menos ego, mais Cristo e menos prepotência. Diminua para que Ele cresça nas nossas vidas. Louvado seja Deus, amém? Você está aqui, crente? Dá uma salva de palmas para Jesus, faz alguma coisa, dá uma rajada de glória nesta noite. Aleluia. Daqui a pouco eu vou chamar a Thalita aqui para louvar um hino, e o fogo vai descer e você vai ser cheio do Espírito Santo. Eu estou dizendo, irmãos, eu estou dentro do tema. Depois você explica, o pastor que escolheu aí, que os pastores oraram, Deus deu o tema. Porque os dias são maus e nós não podemos perder a voz profética. Você está aqui, amém? Glória a Deus. Outra coisa.
sentindo a presença de Deus. Ministério necessário para esses dias é ministério de coragem. É ministério de coragem. Porque o que está acontecendo, irmãos? A gente sobe no púlpito, os irmãos olham para nós. Se você não tiver coragem de falar o que Deus está mandando, você fala, irmãos, fica tranquilo, hoje Deus mandou ficar quieto. Não, mas Deus não mandou você ficar quieto, não. Deus mandou falar assim, raça de víbora, convertei-vos ao Senhor. Aleluia. Você está aqui, crente? João Batista teve coragem, irmãos, ele não tinha medo de confrontar o pecado, ele não teve medo de reis, ele não teve medo da sua cabeça ser cortada, ele não teve medo de nada, ele tinha uma chamada, a chamada vinha do alto, vinha do trono, vinha de Deus, anunciar Cristo, ele abriu a boca e falou sobre Cristo no seu ministério. Coragem, não é falar sobre dogma, mas é falar sobre Cristo. Você está aqui, glória a Deus? É amor para acolher, mas coragem para confrontar. A igreja, lá onde eu sou pastor, as pessoas falam, pastor, e o amor, tudo bem, a gente ama. Você vem aqui, está precisando de uma roupa? Vamos comprar sua roupa. Vamos te dar roupa, está com fome? Vamos te dar o pão. Vamos, tá fedendo? Vamos comprar um Rexona. Mas o Rexona está caro, vamos comprar um Axe, como que é o outro mais barato aí? Aí o crente está limpinho, está até engordando, e ele quer continuar nesse amor. Só que precisa ser confrontado o pecado, irmão. Porque o amor já foi liberado, agora você precisa entender que você tem que viver para Cristo. Você tem que viver certo, você tem que viver correto, você tem que frequentar o culto, você tem que ser dizimista, você tem que ser ofertante, você tem que dar glória a Deus, você tem que dar aleluia, você tem que ganhar a tua escola, você tem que ganhar seu trabalho, você tem que ganhar os teus amigos, você tem que ganhar as pessoas na rua. É confrontar o pecado, não é permanecer no pecado dentro da igreja, irmão. Isso não é amor, é desgraça. Desculpa falar isso, mas isso aí, você está tirando a graça da pessoa e iludindo ela. Irmãos, está faltando coragem nos púlpitos dessa cidade. Cada vez que eu prego, vai embora 3. Eu falei que eu preciso diminuir e pregar, para ver se eu aguento até no final do ano com uma turma lá. Mas aqui ninguém vai embora não, pastor, fica tranquilo. Você está aqui, crente? As pessoas não querem mais ser confrontadas. As pessoas querem continuar com 7 maridos. Está na Bíblia. Jesus foi falar lá, a maior ganhadora de alma. Ô filho, a tua situação não está boa não. Eu tenho uma água limpa para te dar. Você está aí nesse poço. Começou a murmurar, reclamar, falou assim, você tem tantos maridos aí, o que tem não é teu. Aí ela falou, agora eu vejo que o senhor é profeta. Confrontou, ela recebeu o confronto, ela entendeu que ela estava no pecado, ela entendeu que ela precisava de mudança, e ela aceitou aquela palavra. Ela voltou e ganhou uma cidade, a cidade se rendeu aos pés de Jesus. Ela falou, encontrei o Filho de Deus, o profeta, porque ela foi confrontada, e ela recebeu o perdão, e ela recebeu aquela palavra, e foi transformada e mudada por Cristo na vida dela, irmãos. É isso que está faltando. João Batista tinha coragem de confrontar aquela geração, aquele povo. Nós não podemos deixar de ter coragem de falar aquilo que a palavra está dizendo. Você está aqui, glória a Deus. Sabe, irmãos, a gente pode levantar a mão, a gente pode adorar, a gente pode fazer qualquer coisa, mas é preciso mudar o nosso caminho errado para o caminho onde Cristo opera. Você está aqui, irmãos? Às vezes a gente fala, Senhor, Senhor, mas a nossa vida não honra o que os lábios professam. Os dias são maus. Nós precisamos voltar o nosso coração para Cristo. Nós precisamos andar como Deus nos chamou para andar. Você está aqui? Eu sinto uma graça de Deus muito grande nesse lugar, irmãos. Orei muito nessa palavra.
Eu falei, Senhor do céu, Senhor do céu, nos ensina, nós pastores, a andar nesse caminho. Eu lembro uma vez que nós tínhamos a nossa igreja lá na Mandacaru. Aí um dia um presbítero chegou para mim e falou assim, e uma pastora, que hoje está afastada, me chamaram num canto, falaram, pastor, apóstolo, eu queria falar uma coisinha para o senhor. Tá difícil, que aqui é só cajado, tem que ter um pouquinho mais de amor. Rapaz, eu fiquei com aquela palavra, eu falei, meu Deus, será que eu estou tão assim? Aí, irmãos, os anos passam, aí você vê que a pessoa não é a questão do amor, porque Jesus é amor, amém? Deus é a essência do amor no seu Filho, a ponto de entregar pelos meus pecados, pela minha mazela. Eu estava acabado, minha dívida era alta, mesmo assim o Filho de Deus foi entregue por cada um de nós. Isso é o maior ato de amor existente. Não tem como pontuar isso. Nenhum escritor pode criar uma situação que seja maior do que esse amor. Mas, irmãos, nós precisamos voltar nosso coração para Deus. Voltar nosso coração para Deus, porque os irmãos não queriam mais que falasse contra o pecado. Claro, cada mensagem ela tem um teor, cada hora o Espírito Santo vai nos conduzir uma coisa, é que a gente tem a mania de falar, o pastor está batendo, e não, ninguém bate ninguém não. Você viu eu pegar uma cinta e sair correndo atrás de você? Não. Glória, é isso mesmo, meu filho. Apanhar, ninguém sabe que apanhar não. É que hoje mudou muito. Apanhar foi eu. A minha mãe saía com uma cinta, irmãos, e saía correndo. Eu já virei crente com 8 anos de idade, 10 anos. Por quê? A casa onde eu morava, era os corredores tudo aberto. A minha mãe falava, hoje eu te pego. Eu dava 21 voltas com a cinta atrás de mim, eu correndo. Fazia campanha correndo da cinta da minha mãe. Hoje, rapaz, mas nem louça a juventude está lavando mais. Eu lavava a louça, eu enxugava, e se não lavava, o pau comia. Hoje é diferente. O altar não bate ninguém, não. O altar te ensina a ser crente. Bater, bate sua mãe. Nem bate hoje que o conselho tutelar cai de pau. Hoje não pode bater, não pode fazer nada. Não pode pôr de castigo, não pode fazer nada. Pastor, o senhor é um carrasco? Não, eu sou crente. Deixa quieto, vou mudar a mensagem, que o povo já não gostou dessa parte aqui. Vai lavar louça, crente. Vai varrer uma casa para sua mãe, vai ajudar ela um pouquinho em nome de Jesus. Eu tenho certeza que essa juventude que eu estou vendo aqui, varre chão, lava louça, faz comida, aleluia, glória a Deus. Você está aqui, crente? João Batista era rejeitado, mas não abandonou o ministério, por isso que eu estou de pé. Quem fica agradando o homem, uma hora é rejeitado por ele mesmo. Mas quem faz a vontade de Deus, por ele sempre será exaltado, sempre levar adiante. Você está aqui, glória a Deus. Quem recebeu uma missão do céu, irmão, não pode depender de ninguém da terra. Se a tua chamada vem de Deus, seja lá o que você faz, qual é o dom que você tem, a resposta é para Ele, é para o céu. Deus vai abençoar a tua vida, Deus vai te justificar. Permaneça firme, continue pregando, continue falando de Cristo, continue falando que as pessoas têm que se voltar a Ele. Na hora certa, o milagre de Deus acontece na minha vida e na sua vida. Você está aqui, glória a Deus? Estou encerrando, amém? Glória a Deus. Deus está levantando pessoas que vão preparar o caminho. Eu quero profetizar famílias entrando por essas portas. Eu quero profetizar jovens, crianças entrando por essas portas. Eu quero profetizar um grande avivamento aqui na Igreja Peniel, na nossa cidade, um grande avivamento. Eu quero profetizar empresários entrando nessa porta. Eu quero profetizar uma nova geração com o coração cheio do Espírito Santo neste lugar, amém? Você está aqui, glória a Deus? Mas agora eu e você precisamos preparar o caminho. Quando as pessoas entrarem por essas portas e sentarem aqui para ouvir a palavra, nós vamos dizer, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, aleluia. Ninguém vai ao Pai se não for por Cristo.
Ele é, e ponto final. O grande eu sou, aleluia, é o Senhor deste tempo, dessa geração. Os dias podem ser maus, mas existe João Batista pregando e falando da beleza de Cristo em nossos corações. Você está aqui, glória a Deus? Que essa cruzada possa mover o teu coração de uma maneira tão grande, de uma beleza tão grande, que só há na presença de Jesus Cristo. Você está aqui? Outra coisa, irmãos, quando Jesus vai encerrando, falando de João Batista, ele fala assim, ó, a gente às vezes fala, não, mas aquilo era para aquele tempo, era para aquele momento. Não, irmãos, não existe. Para Deus, João Batista não chegou atrasado nem adiantado, ele foi na hora certa. Você está aqui para o tempo certo. As pessoas que vão ouvir algo da tua boca, vai ser no tempo de Deus. Serão curadas, transformadas, libertas, salvas. Eu quero profetizar que teus filhos serão curados e libertos. Que a tua casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero profetizar salvação no teu lar. Eu quero profetizar libertação na tua casa. Eu quero profetizar que pessoas que estão envolvidas no álcool, nas drogas, estão envolvidas no crime, o Senhor está resgatando deste mundo das trevas e trazendo para a sua luz, em nome de Jesus. Vai recebendo isso, irmãos. Nós precisamos ser boca profética dentro da nossa casa, dentro da nossa família, ainda que seja no nosso quarto fechado, em lágrimas. O céu está ouvindo a tua lágrima, está ouvindo a tua oração. Não deixe de pregar, não deixe de falar, não deixe de profetizar, não deixe de declarar salvação para a tua casa e para a tua família. Louvado seja Deus. Irmãos, nós não podemos perder essa essência da qual o Senhor nos chamou. E de pregar o meu evangelho a toda criatura. Pregai, falai do amor dele, falai da sua obra, falai das suas maravilhas. Você está aqui, glória a Deus. Existe tempo para todas as coisas. O tempo de hoje é tempo de levantar vozes proféticas diante de tudo que a gente está vendo e ouvindo. Irmãos, presta atenção. Um pai vai lá no dia dos pais, sai da cadeia, vai lá e mata seus filhos. E nós de boca fechada. Você está entendendo o que eu quero dizer? E nós de boca fechada, a atrocidade contra as irmãs, contra as mulheres, homem, um feminicídio crescendo de forma assustadora, meu irmão. Aonde nós vamos chegar? E a igreja calada, a igreja não está orando, a igreja está muda. Nós temos que levantar vozes proféticas para este tempo. É isso que eu quero dizer. Vozes proféticas. João Batista é o exemplo que Jesus dá para que nós possamos seguir. Se você gosta muito de ar-condicionado, do conforto da igreja, você vai continuar mudo. O bom é que nem tivesse cadeira na igreja. Deixa quieto isso aqui. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, pelas cadeiras. Sabe o que acontece, irmão? Chega uma hora que a gente precisa ficar incomodado. Deus tem dado o melhor para nós. Deus tem dado o melhor. Que igreja bonita, gostosa. Olha essa. Rapaz, um dia eu vou ter essa cadeira aí, pastor. Que cadeira gostosa, né, Beatriz? Está boa essa cadeira aí, meu irmão. Agora você tem que ser uma voz profética. A cadeira é boa, mas o mundo está em trevas. A cadeira está boa, mas lá na tua escola tem um monte de gente dançando funk. A cadeira está boa, mas lá no teu trabalho os homens estão vendo pornografia. A cadeira está boa, mas aí está cheio de gente fumando, bebendo, desgraçando, e nós precisamos ser uma voz profética. Você está aqui, crente? Eu deixo essa palavra ao seu coração nesta noite. Pode chamar a cantora para dar um glória aí? Prepara um louvor aí, Thalita, para nós. Queria te convidar a ficar sobre os pés. Minha declaração profética para esta noite é: Deus está te levantando para esse tempo. Deus está te levantando para preparar caminho para outras pessoas. Deus está te preparando para chamar pessoas ao arrependimento. Deus está te preparando para levantar quem está caído. Olha aqui para mim.
Você já percebeu que os nossos encontros, na maior parte deles, é de crentes? Eu te pergunto, não precisa responder aqui, você convidou um ímpio para vir no culto? Eu te pergunto, você convidou alguém que não professa Jesus Cristo para estar nesse culto? Sabe por que a gente tem dificuldade? Porque a gente tem medo do que o pastor vai pregar. Irmão, você tem que convidar as pessoas para vir no culto. Você tem que convidar quem não é crente para vir no culto. Você tem que convidar aquelas pessoas que estão vazias de Deus para vir no culto. A cruzada é uma baita de uma ponte, de uma ferramenta para que as pessoas que não são de Jesus venham aqui dizer: eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Nós não podemos abrir mão, e eu estou falando aqui de algo que eu estou pregando lá na minha igreja. A vantagem de trazer pastor que é pastor de igreja, que não sou nada contra conferencista, mas a gente sabe o que é o que nós passamos. Lá na igreja, irmãos, ninguém convida mais ninguém. Sabe por quê? É crente mudo. Crente mudo. Crente mudo, irmãos, é um perigo, porque ele é crente aqui dentro, lá fora não dá para saber. Mas o crente que tem boca e fala, quando ele vê alguém, ele fala assim: olha, você não quer fazer uma visita lá na minha igreja, cara? Eu estou vendo que você está numa luta aí, estou vendo que a situação tua está difícil. Vai lá, faz uma visita. Faz apenas uma visita. Vamos lá, você quer que eu passe a sua casa? Você quer que eu mande uma mensagem? Você quer que eu mande um bannerzinho da igreja para você saber os dias do culto? Será que nós estamos fazendo isso, irmãos? Os dias são maus. Você está aqui, amém? Isso é só com carinho que eu estou falando para vocês. A igreja do Senhor precisa se despertar. Nós precisamos falar. Vamos ver João Batista pregar. Vamos ver esse homem esquisito pregar. Vamos ver. Vamos lá, vamos nos render a Cristo, irmãos. Vamos ser vozes que fortalecem os fracos, irmãos. Vamos ser vozes, irmãos, que faz a diferença. É essa palavra. Eu quero que neste momento agora, a cantora vai cantar um hino aqui, os irmãos vão cantar um hino aí, e que você se coloque na presença de Deus e dizer: Senhor, eu quero ser uma voz profética. Senhor, eu quero ter coragem de anunciar as boas novas para as pessoas. Eu quero ter coragem, Senhor Deus, de falar dos teus sinais, das tuas maravilhas, dos prodígios do Senhor. Senhor, eu quero que esses sinais acompanhem a minha vida. Senhor, eu quero ser boca do Senhor na farmácia, eu quero ser boca do Senhor no Bom Dia, eu quero ser boca do Senhor no Cidade Canção, eu quero ser boca do Senhor lá onde eu faço esporte, eu quero ser boca do Senhor nas ruas, eu quero ser boca do Senhor nas praças públicas, eu quero ser boca do Senhor na minha escola onde eu estudo, no cursinho que eu faço, eu quero ser boca do Senhor no meu trabalho, eu quero ser boca do Senhor lá onde as trevas estão operando, porque o Senhor me chamou para ser sal, o Senhor me chamou para ser luz, o Senhor me chamou para ser João Batista, o Senhor me chamou, aleluia, para declarar a tua grandeza para aqueles que possam ouvir que o Senhor é, e ponto final. Então, irmãos, enquanto a cantora vai cantar um hino aí, eu queria desafiar você por bondade, você sair do seu lugar, vir aqui à frente e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, vem aqui, nós vamos orar, os pastores vão orar por você. Você vai ser cheio do Espírito Santo agora. Se você não é batizado com o Espírito Santo, Deus vai te batizar agora com o Espírito Santo, amém? Então sai do seu lugar, vem aqui na frente, a cantora vai louvar um hino, e nós queremos orar por você. Quem sabe Deus está levantando você com uma voz profética hoje. Quem sabe Deus está acendendo essa sede aí no seu coração. Ah, irmãos, como é bom a gente poder nos render ao Senhor. Como é bom a gente poder dizer: Senhor, eis-me aqui, faz de mim a tua vontade, faz em mim o teu querer. Eu quero ser um propósito do Senhor nessa terra, amém? Pai, nós te damos graças. Nesse louvor agora, enche esse lugar. Nós estamos numa cruzada profética.
numa cruzada, Senhor Deus, aonde a tua glória é real e verdadeira. Desde o dia que começou até este momento, é possível sentir a tua presença de uma forma tão extraordinária. E neste momento agora, Senhor, levanta vozes proféticas neste lugar. Levanta uma geração, Senhor Deus, com ousadia e coragem, para falar do teu amor, da tua graça e da tua misericórdia. Queremos ser boca do Senhor, Pai. Oh, queremos ser um altar aceso, Senhor. Não apenas aqui dentro, mas aonde nós estivermos, o teu fogo esteja conosco. Oh, rabalarabaxere candará. Comece a orar, comece a falar com Deus agora, comece a ministrar agora. Shekalarabalarabaxere candararabas. Oh, rererererere chore candararabalaxere candararabas. Põe a mão no seu coração, comece a falar com Deus, comece a orar em línguas, comece a ser cheio do Espírito Santo agora. Ei. Na vida com Deus, uma razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe o bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra ver. Os ventos sopraram cada vez mais forte, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar. E ainda adorar como se nada tivesse. Foi ferido, machucado, minha raiz quando perseguido, caluniado, minha raiz cresceu. Perdoei e esqueci, minha raiz cresceu. Quando ajoelhei e te busquei, minha raiz cresceu. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar. E ainda adorar, adorar.
estremeceu, sepulcro se abrir e nada vencerá teu grau. A morte, ó, ele venceu pra sempre. Oh, aleluia, Deus. Que nós sejamos, ó Pai, uma voz, Senhor, neste tempo. Os dias estão difíceis, Senhor, mas que nós sejamos uma voz nesses dias, como a palavra que o teu servo trouxe aos nossos corações. Que nós não viemos se calar, ó Pai, mas viemos falar, viemos se posicionar nesses dias, ó Senhor, como uma voz profética, mesmo que os dias são maus. Oh, aleluia! Nós viemos continuar, Senhor, levando a Tua palavra genuína, verdadeira, Senhor. A mensagem do arrependimento, a mensagem, ó Pai. Orabai, Anep, Anai, Asuiderebinai. Orianda Labachore, Calabachere. Vai tocando, Espírito de Deus. Mova, Senhor, e a muda, e a semarra, e a sada. Que o Senhor venha cumprir os teus propósitos, ó Deus. Levanta, Senhor, homens e mulheres, com uma voz profética para esses dias maus, Senhor. Que vão preparar o caminho para o grande dia do arrebatamento da igreja. Levanta-nos, Senhor, como uma voz profética. Oh, remai, oh, descansa, recompensa. Faça o teu nome glorificado, Senhor. Levanta crianças, jovens deste lugar, homens e mulheres comprometidos com a tua palavra, com o teu nome, com o teu reino, Senhor. Oh, remácia, lemaroia, sebe, lemaia, saia. Nós cremos, Senhor. Nós cremos, ó Deus, na palavra liberada para os nossos dias. Oh, remalaba, chorianda, labalaba. Se não der pra andar, se arrasta, só não para de respirar. O exército precisa de você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Senhor, aleluia, soremaia. Levanta, Senhor Jesus, o Samuel Seymour nesses dias. Levanta, Senhor, um Billy Graham nesses dias. Levanta alguém, ó Pai, nesses dias para ser uma voz profética, Senhor. Uma voz que prega o arrependimento, onde as pessoas se converterão a Ti, Senhor, e não a uma estrutura física, mas ao Senhor, ó Pai. Alabai, Jovemaia, Sorianda, Alabaxéria. Nós cremos, Senhor. Oremaconde, Alabaxorianda, Alabaxéria. Nós cremos, Senhor. Nós cremos que a Sua palavra, ela vai ecoar, Senhor, nesses dias de cruzadas. Oh, elevando, robiando, rabalabacéria. Nós cremos, Senhor. Nós cremos, Senhor. Nós cremos, Senhor. Nós cremos, Senhor. Eu creio,